Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos irmãos e amigos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 19 de setembro, a lição 13, ela tem como título Sapatos, a Igreja como Arauto da Paz. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo, de Efésios capítulo 1, versículos 2, capítulo 2, versículos 14, 15 e 17, Efésios capítulo 4, versículos 3 e Efésios capítulo 6, versículos 15 e 23. E a lição de hoje, nós vemos que o apóstolo Paulo ele menciona mais uma peça importante da armadura de Deus, que são os sapatos em que os cristãos devem calçarem. E a pergunta que tem nessa lição de hoje é por que Paulo, ele usou a metáfora, militar, nessa lição, principalmente nesse capítulo 6, sendo que ele desejava a paz. O que nós vemos, que nessas ilustrações de militares que ele menciona, como uma estratégia, para que os cristãos se utilizem nessa guerra espiritual entre o bem e o mal, como um exemplo de planejamento que todos os cristãos deveriam fazer para que o soldado de Cristo vençam este inimigo que ele é astuto. Porque toda a humanidade está envolvida assim nesse grande conflito, entre Cristo e Satanás, e nós estamos lutando para conquistar a vitória ao lado de Cristo, e ambas as partes, o desejo, inclusive de Satanás, é levar a nós à perdição, e nós somos vítimas, e o apóstolo nos alerta que nós devemos usar esse arsenal de defesa que Deus nos dá, e que está à disposição de todos nós, e que além dessas peças importantes, como os sapatos, nós temos que utilizar as virtudes que Ele nos dá para nós, como a bondade, a paciência e o perdão, para que nós possamos auxiliar também as outras pessoas que estão no meio dessa guerra, para que nós possamos vencer, e que nós devemos utilizar essas armas poderosas para nós derrotarmos o inimigo, E uma das armas poderosas também é a oração, a adoração, o louvor, para afugentar o inimigo. E que também nós devemos ajudar uns aos outros, principalmente as pessoas mais fracas, que não conhecem realmente essas armas de Deus, que eles precisam conhecer. E por isso que Paulo chama-se proclamando o evangelho da paz. E esse termo, assim, usado pelo apóstolo Paulo, como sapato, ou às vezes tem algumas bíblias que diz que é sandália, do hebraico, ela se chama-se naal, e já na língua grega é hipodeu, e esse utensílio era para um soldado romano, como era imprescindível devido aos terrenos acidentados que eles caminhavam, E que nós cristãos também caminhamos nesse mundo cheio de terrenos difíceis. E essa parte, peça importante, o sapato, firmava a base, do soldado. Nessas guerras que ela dava assim, mais seguranças, no caminhar e proteção aos pés. E eles usavam assim, um par assim, bastante resistente, onde era feito assim de várias camadas que ajudavam a manter a posição do soldado ereto, seguro, pronto para marchar e seguir em frente,
que até o Isaías fala no seu capítulo 5, versículo 27, e isso significa, quando ele fala ficarmos firmes, né, seguir, significa ficarmos firmes, né, porque Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículos 11, 13 e 14. Era uma linguagem assim figurada, que remete à agilidade, né, à prontidão dos soldados de Cristo na luta. E o apóstolo Paulo explicou o uso deste calçado, que deveria ser usado, né, por todos os cristãos, como um mensageiro assim, que traz a notícia de esperança para aqueles que são mais fracos também, e que o Deus de Yahvé venceu uma batalha também se utilizando sapatos que ele deu para o seu povo na época, que fala lá em Isaías 52, versículos de 8 a 10, e que a paz ela reinava entre eles. Os pés bem calçados de um cristão, com o evangelho da verdade, ela pode sobrepor qualquer terreno acidentado, dos desvios assim, doutrinários que ocorrem, né, colocados realmente como estratégia do inimigo, Satanás. E assim o soldado de Cristo tem que estar disposto a andar, a levar a verdade, a palavra de Deus, para quem precisa saber dessa verdade, pronto para marchar em busca de almas. E ao longo dos séculos, assim, milhares de homens dedicam suas vidas a avaliar, a cuidar, a definir, a estudar e aplicar essas estratégias militares, buscando analisar e prever o sucesso no momento da batalha. Antes de irmos para a guerra, os generais, assim, antes de ir para a guerra, né, os generais, eles estudavam as táticas, eles tinham estratégias em planejamento para essas guerras. E da mesma forma, nessa guerra espiritual que nós temos hoje, devemos estudar a palavra de Deus, onde o nosso comandante, que é Cristo, ele nos instrui, e que nós devemos repassar para outras pessoas que não conhecem, que são chamados, assim, proclamando o evangelho da paz, que só tem através dele, Cristo, para nós conseguirmos essa paz. E Paulo, como um general de Cristo, ele destacou em seu livro de Efésios, lá em 8 vezes, ele fala a paz, onde ele se utilizou assim desta metáfora militar, justamente para exemplificar, para as pessoas entenderem, né, essa metáfora, né, celebrando a paz como uma obra de Cristo, que é a nossa paz, aquele que pregou, né, a paz no meio de aflições que a humanidade passava na época, formada assim por um novo homem fazendo a paz, que fala em Efésios 2,15. E com uma ideia assim bem definida aos que estão longe, e paz também aos que estão perto, que está lá em Efésios 2,17, procurando unir, né, judeus e gentios na época, e uma nova humanidade, que fala em Efésios 2,15, que até então eles eram inimigos. Mas como os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, que Isaías fala no capítulo 55, versículo 9, no terreno celestial as táticas são diferentes. Não há dúvida, há uma batalha acontecendo, mas não é contra a carne ou sangue, ou seja, contra pessoas ou outras pessoas, que fala em Efésios 6,2, é contra essas hostes e potestades do mal, esse inimigo chamado Satanás, que ele é invisível, mas com atuações reais no mundo de hoje. Por isso que Paulo diz que crentes
calçam os pés para a batalha espiritual, devendo manter a história do Evangelho e a sua obra para o grande brado de vitória futura que acontecerá na segunda vinda de Jesus. E assim como procedeu Isaías, um grande mensageiro da paz, que fala lá em Isaías 52, 7. Devemos agir, alertar o mundo, proclamar a vitória e a paz de Cristo. Nossos pés, eles estão assim equipados com sapatos que estão prontos para nós irmos trabalhar aonde o nosso comandante maior determinar para nós proclamarmos o Evangelho da Paz, para que nós possamos ser soldados de Cristo perseverantes, com confiança e com bastante fé no Salvador. E quando Paulo fala e ele emprega essa linguagem militar, ele não quer que nós entendamos que seu chamado a uma batalha estivesse determinada para nós pegarmos armas assim e lutarmos contra o inimigo. Não, claro que não. Isto é uma metáfora, né, que ele utilizou, né? Por isto que ele descreve que todos os crentes, eles são soldados de Cristo, mas como proclamadores do Evangelho da Paz, que fala em Efésios 6,15, levar pessoas à salvação. E o apóstolo deseja também que todos os crentes sejam combativos, porém, não deve bater de frente, né? Em seus relacionamentos, né? Tem que tomar cuidado de como você vai chegar para que esse evangelho da proclamação da paz chegue a essas pessoas. Uma vez que Paulo ele enfatizou da importância da unidade, né? De como você deve se relacionar com as demais pessoas e a forma como você está proclamando o evangelho. E ele encorajou que o discurso sempre seja gentil, com sinceridade, com amabilidade, com cortesia, que fala lá em Efésios 4, versículos 25, e fala também em Efésios 5, versículo 2. A missão da igreja é de sempre lutar pela paz, pelo entendimento, empregar o arsenal espiritual evangélico das virtudes de um cristão verdadeiro, aquele que tem a verdade nas mãos, que com ele acompanha a bondade, a humildade, a paciência e, acima de tudo, o perdão. E com práticas boas cristãs, né, como a adoração, a oração, o louvor a Deus. Esses atos, assim, são armas poderosas contra o mal. E são estratégias muito boas, né, inteligentes e sábias, apontando para o grande plano de Deus de unificar todas as coisas em Cristo, que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Porque o Evangelho traz paz com Deus e com as pessoas, principalmente nas aflições que o mundo passa hoje, e também dá estabilidade no meio dessas batalhas espirituais que nós enfrentamos todos os dias. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, vai entender a importância que existe, né? Essas armas que Deus dá para todos nós lutarmos contra esse inimigo astuto que também tem a sua estratégia. E a bondade, o amor, a humildade e o perdão são armas também importantes para nosso relacionamento com as demais pessoas. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente para todos nós que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar
onde não há mais morte, não há mais dores, não há mais aflições, não há mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.